Fala galera, tudo bom com vocês? Bem pessoal, apertei o play aqui, tava enrolando para fazer isso, hoje é dia 10 de fevereiro de 2024 e no ano de 2024 eu tirei para ler o Diário Estoico, né? Esse livro que fala sobre essa filosofia que foi adotada por alguns dos grandes da história e basicamente a forma que eu entendo o estoicismo, claro, vou pesquisar aqui para colocar um conceito para a gente, mas eu entendo ela como a arte de saber o que está dentro do seu controle e o que não está, que é até o dia um que ele diz no dia um e a partir disso aprender a tomar as ações corretas diante do que está no nosso controle e não sofrer com o que não está no nosso controle, né? Ter uma paz de espírito em relação àquilo e aí construir a vida. Então acho que até o estoicismo a gente pode considerar de uma das artes que estudam realmente como a vida funciona e como a gente pode se posicionar nela para utilizar o que a gente adquire no início da vida, né? Então eu já vou começar aqui, vou buscar aqui um conceito para a gente, conceito básico de estoicismo. Vou pegar aqui pelo chat GPT, claro, com responsabilidade. A gente sabe que o acerto não é de 100%, mas com certeza ele tem uma base de dados boa para poder passar informações para a gente, tá bom? Então, me dê um conceito para estoicismo. Então, estoicismo é uma escola de filosofia helenística fundada em Atenas por Zenão de Cítio, no início do século III a.C. Baseia-se na aceitação virtuosa da ordem natural, entendendo que a felicidade e a tranquilidade são alcançadas pela aceitação do momento presente, sem excessivo desejo ou medo do futuro. Os estoicos acreditam que a virtude, definida como a excelência do caráter e raciocínio correto, é bem supremo e suficiente para garantir a felicidade. Então, pessoal, acho que por aqui a gente já pode ter essa base do estoicismo, né? E aí, ela não fala sobre o passado. O passado seria quem vive demasiadamente no passado teria depressão, quem vive demasiadamente no futuro teria ali ansiedade, correto? Então, a gente sabe que esse é um dos maus do século, as pessoas costumam reclamar de depressão e ansiedade. E aqui, pelo conceito que a gente deu, o estoicismo ele vai ajudar pelo menos a gente não ficar ansioso com o futuro e saber ter um raciocínio correto. A questão é que durante o estudo sobre o futuro, que é o mais difícil, né, porque o passado já aconteceu, a gente também consegue passar a aceitar o passado, entender por que, que não conseguimos, porque a gente tem um raciocínio para encontrar esses caminhos. Então a gente passa a entender por que, que a gente não conseguiu fazer no passado melhor do que foi feito, a gente passa a compreender e a aceitar nossas limitações no passado e passa a se preparar de maneira mais lógica, usando mais ainda intelecto e mais consciência para poder se preparar para o futuro. Então, desde já eu estou fazendo esses comentários aos meses do Diário Estoico, claro, aplicando conceitos da minha vida, de vivência, mas como uma forma de revisão para mim e transbordando também para quem nos assiste, porque quando eu era mais novo, eu já tinha vontade de estudar isso, né? Só que eu não achava assim tantos livros de maneira simplificada, porque eu não tinha conhecimento de mundo, né? Conhecimento de mundo a gente adquire vivendo e não tinha assim com quem conversar, digamos. Então eu estou fazendo esse conteúdo tanto para a pessoa que quer entender mais sobre esses temas, poder ter um acompanhamento, quanto às vezes é chato estar sozinho, né? Então estou fazendo esses comentários. Pois bem, vamos lá. Esse vídeo ele se dedica, claro, a trazer para vocês o motivo que eu decidi, mas trazer também para vocês o livro que eu estou lendo, Diário Estoico. O Diário Estoico, pessoal, é um diário, obviamente, e aí para mim não era óbvio antes de comprar o livro, no qual todos os dias você tem uma lição por dia do mês e do ano. Durante um ano você tem uma lição sobre essa questão do estoicismo, do viver estoico, né? Você vai internalizando aquilo através de uma lição por dia. Então eu tirei o ano de 2024 para ler o Diário Estoico, todo dia eu posto no meu Instagram e no status do WhatsApp também para quem quiser acompanhar. E aí eu estou estudando ele, né? Estudando essa filosofia através enfim, da escrita dos principais filósofos que viveram isso. Então temos aí como exemplo, é, salvo engano, o Marco, desculpa que agora eu esqueci o nome dos três, mas gravar ao vivo é assim mesmo, né? Mas vou pedir aqui para o chat GPT quais os três grandes nomes do estoicismo. Então a gente teve filósofos, tivemos imperadores romanos que viveram com base nesse raciocínio. Então até agora eu não vi nenhum texto do Zenão no diário, tá? Mas Sêneca, a gente tem textos dele.
Então, o diário funciona assim, ele vem com o texto principal de um dos grandes filósofos e embaixo vem comentários ali para conectar com a pessoa que não tem tanto conhecimento sobre filosofia e tudo mais. Então, a gente tem textos de Sêneca, de Epiteto no livro, e tem também de um imperador romano que eu esqueci o nome agora. Desculpa, eu não lembro se é imperador romano ou grego, mas, enfim, isso não vem ao caso também de a gente aprofundar tanto. Pois bem, pessoal, aqui eu vou trazer comentários a janeiro, né? Aqui onde eu anotei o número do lado, é o título daquele dia do mês. Então, dia 1, o Diário Estoico, ele trouxe para a gente falando sobre controle e escolha. Ou seja, ele vai falar para a gente a importância de identificar e separar as questões de modo que eu possa dizer claramente quais são externas à minha vontade, fora do meu controle, e quais vêm as minhas escolhas. A partir do momento que eu consigo separar essas duas coisas, parece básico, mas eu consigo saber, se não está no meu controle, não há nada que eu possa fazer, então não tenho por que me preocupar. Me preocupar no sentido de, mas e agora? E agora? Não adianta, meu amigo. Ali, se você ficar se preocupando, é só torcida. E você vai estar perdendo tempo para cuidar do que realmente está no seu controle, né? As que estão nas suas escolhas. E aí, é interessante a gente ver, porque no dia 2 ele já vem trazer educação à liberdade. Que aí está a importância disso que a gente está parando para conversar, né? Está acontecendo o carnaval agora e a gente, enfim, do período de Roma, não sei o nível que você aprofundou seus estudos, mas a gente já conhece os conceitos de pão e circo, né? Que no tempo de Roma tinha o Coliseu e havia as guerras as guerras não, a batalha de gladiadores, que era uma distração para o público, enquanto o imperador tomava decisões às vezes impopulares para o povo, né, que às vezes prejudica o povo. Da mesma forma, hoje em dia a gente tem aí como exemplo, e aqui eu trago do ponto de vista crítico, pessoal. Não estou dizendo que o carnaval é ruim, que não é bom você participar, até porque eu, esse ano, tinha me programado para estar em Salvador, só por questões, né, aí também pessoais, acabei não indo. Não é isso, mas eu quero dizer assim, de a gente ter esse momento também, ter um momento de viver enquanto massa, mas tem que ter um momento também de você internalizar esses raciocínios, de parar para analisar o mundo ao seu redor, não deixar as coisas simplesmente acontecerem. E principalmente se você é jovem, saiba que a vida ela vai acelerando, né? Então, às vezes a gente aprende assim na escola, 2 mais 2, aí parece que, assim, que besteira, 2 mais 2 é 4, tá? Agora faz 2 mais 2 e o resultado vezes 8. 2 mais 2 é 4, vezes 8, sei lá, 36. Estou aqui chutando, não sei nem se é isso. Vamos supor que seja. Tá fácil. 2 mais 2 resultado vezes 8, né? Desculpa, vezes 4. E agora divide por 5. Aí, mas ainda tá fácil. Agora faz a raiz quadrada em cima. Aí você vai vendo que a vida, ela não é como se fosse te cobrar tudo separadinho ali quando você está na escola, né? Ela é isso, a vida é isso, é a junção de tudo, de todas as matérias, a realidade em si é isso. Só que conforme ela vai ficando complexa, né? A gente tem empresas, tem, enfim, o poder público, tem tudo se amontoando, a gente tem que buscar se educar e saber como o mundo está funcionando ao nosso redor, porque isso é a nossa liberdade. Né? Essa é a diferença entre quem ganha um salário mínimo, quem ganha 5 mil, quem ganha 10, quem tem patrimônio, que é o outro nível, né? Então, para isso, esse é um dos grandes motivos de se ler o Diário Estoico. Claro que depois que eu comecei a estudar estoicismo, eu descobri, inclusive, pessoal, que o estoicismo é a base para outros estudos mais elevados, né? Tipo, de concentração mesmo, de meditação, do conhecer o eu. Então, o estoicismo, ele em grande ponto, se conecta até a outras filosofias, digamos, mais complexas e menos, digamos, racionais do que a gente tem no mundo ocidental, né? E aí eu não vou me aprofundar muito para não tá deixando complexo isso aqui, não deixar um papo com muitas palavras complexas, mas assim, saiba que no mundo a gente tem o planeta dividido entre dois polos, o Ocidente e o Oriente, correto? Isso a gente vê em geografia na escola. No mundo ocidental, a gente tem um domínio da lógica, ou seja, tudo a gente tem que trazer para esse campo mais de estudo, saber explicar e tudo mais. No Ocidente, a gente tem uma tendência cultural a ser menos lógico, né? E aí você vai ver vários filósofos, estudiosos falando isso. Então, mais ali buscando um campo que a gente considera espiritual, que às vezes quando a gente fala no Ocidente isso, fica até estranho, dependendo com quem você está falando. Maravilha. Então, o dia 3, né, como sendo 3 de janeiro, o Diário Estoico vai trazer para a gente o quê?
ser impiedoso com as coisas que não importam. Então, saber realmente dizer não. Saber, dentro do que está sob meu controle e o que não está, saber o que está sob meu controle, se educar para saber controlar o que está sob o meu controle, ou seja, se eu vou gastar meu dinheiro está sob o meu controle. Eu tenho que saber me educar para saber como gastar esse dinheiro e, além disso, não ter dó de dizer que eu não vou gastar o dinheiro com coisas que não são do meu interesse. Também é coisa básica, mas coisa que, se você não estiver ali, como eu falei, a vida é uma prova diária dessas perguntas, né? As pessoas te oferecem coisas, te vendem coisas, te pedem dinheiro. Se você não souber o que fazer, e aqui eu estou falando de dinheiro porque, enfim, talvez pelo que está puxando para minha mente no ponto de eu estar empreendendo atualmente. Mas você pode levar para outras coisas da vida. Vamos supor que as pessoas ficam te chamando para sair diariamente, para festa e tal. Você diz assim, não, agora eu vou ser uma pessoa mais, que vai estudar mais, que vai me autoconhecer e produzir na minha vida. Então você pode aprender a dizer não sobre esses convites, né? Se você sabe que lá vai ter influência que você não gosta. Então, sobre isso. E aí no dia 4 ele vai dizer assim, que existem 3 grandes pontos super importantes de você treinar e ter aprimorados na sua vida. Primeiro, a percepção, que é o quê? Ele vai conceituar como a certeza de julgamento no momento presente. Controlar as percepções. Então, eu não vou até me aprofundar para não sair muito do conceito, eu vou deixar esse conceito para você filtrar, né? Certeza de julgamento no momento presente. Controlar suas percepções. A ação. Uma ação sempre pautada para o bem comum no momento presente. Orientar suas ações adequadamente. E por último, a vontade. A atitude de gratidão no momento presente. Aceitar o que está fora do controle. E aqui, pessoal, quero fazer comentário principalmente a ação, talvez a vontade. Porque percepção a gente já conversou, saber perceber as coisas, saber, enfim, não vou me aprofundar nesse conceito. Agora, a ação para o bem comum no momento presente é interessante, porque a gente entra no seguinte, existem muitos filmes, e aí o filme às vezes é bom para conectar com a realidade, que ele vai falar assim, mas eu fiz um mal a muitas pessoas agora, porque senão no futuro vai acontecer outro mal. Um mal maior, digamos, né? E aí a pessoa justifica um mal presente por um mal futuro. Então, pelo estoicismo, e aí eu sou estudioso, não sou nenhum professor, não estou aqui para... Eu estou comentando minha vivência com você com o Diário Estoico. Ele diria que a gente vai sempre tomar uma ação para o bem comum no momento presente, para poder isso sempre está construindo, porque se foi para o bem comum agora, aí eu entendi que se for para o bem comum depois, para o bem comum depois, para o bem comum depois, em teoria não teria como isso dar mal, né? Ser ruim. Tem uma fala que os caras do xadrez falam que é mais ou menos assim, não tem como ser mal nunca, ser ruim nunca. Então isso não tem como ser ruim nunca. Seria isso o que eu entendi. Mas também fica aqui a reflexão, né? Vontade, atitude de gratidão no momento presente, aceitar o que está fora do controle. E aí tem isso de a gente, dentro dessa gratidão, né? Existem os incentivos a você agradecer pela vida, estar grato pela vida que você tem, independente da sua situação, porque apesar de tudo, aquilo é uma oportunidade de fazer melhor, né? Então, tornar suas ações claras, planejar o caminho até o fim, também é um ponto, né? Nessa vida de empreendedor, compartilhando um pouco com vocês, chega um momento que a pessoa já tem como viver. E aí, vamos pensar, o que faz a diferença de quem ganha 10 mil por mês e quem ganha 100 mil? Claro, às vezes a gente tem questão de seguidor, de tal, mas partindo do ponto que as pessoas precisam planejar suas ações, e eu estou passando por essa questão de precisar planejar coisas maiores, chega o ponto que a gente precisa o quê? Planejar mais e planejar até o fim. Então, só dando um exemplo para vocês, uma coisa, né, e eu sou advogado, talvez meu canal esteja identificado como advogado aqui, uma coisa é eu planejar atender clientes aleatoriamente e divulgar que eu sou advogado e esperar os clientes virem. Outra coisa é eu planejar uma grande operação, e aí vou dar um exemplo de revisional de carro, e aí investir em anúncios, né, trazendo essa consciência para o cliente, que é possível fazer revisão dos carros dele. E aí vou dar um exemplo mais simples também. Vamos supor que a pessoa é manicure, ela ficar lá, botar o salão dela e deixar lá atendendo clientes. Outra coisa é ela investir no marketing, estudar como se dar esse marketing, investir no atendimento, que é diferente do marketing, estruturar como se dar esse atendimento, estruturar o atendimento recepção e o atendimento operação, né, que seria
realmente fazer as unhas das pessoas e ela fazer uma linha de produção e investir para grande escala. Então você vê o quanto se torna importante planejar o caminho até o fim, mesmo quanto maior o que você quer fazer, mais você precisa planejar, entende? Não é, chega um nível que não é mais só você fazer e ver como que vai dar certo. Você tem realmente que planejar. E aí é a importância da gente estudar e às vezes ter que voltar até nessas miudezas. Porque em teoria o que o estoicismo ensina é uma miudeza. Mas se você não estiver alinhado com essas coisas da vida, aí você vai, por exemplo, organizar seu negócio todo, vai botar o negócio para funcionar, mas quando os clientes não estiverem vindo, talvez você fique ansioso. E aí não adianta ficar ansioso, meu amigo. Ou você preparou o negócio bem feito e sabe identificar o porquê que os clientes não estão vindo, ou então foi um erro, sabe, um erro primário. Porque pode se dar isso por vários motivos, o fato do cliente não estar vindo. Pode ser porque é uma época específica do ano, pode ser porque você está errando no seu marketing, por aí vai. Aqui dando um exemplo de negócios, né? Então, saber onde, quem, o que e porquê, né? E aí ele vem perguntar, você seria capaz, você dedicou tempo para perceber com mais clareza quem é você e o que você representa? Então tem muito aquilo, principalmente aí trazendo para o empreendedorismo de novo, de você saber qual, e até para a religião, né? Para a religião, para a espiritualidade, você saber qual é o seu chamado. Você está na Terra para fazer qual diferença, né? Qual solução você oferece, ou qual pergunta você traz, ou que é realmente onde eu estou, quem eu sou, o que, né, eu vim fazer e por que eu quero fazer esse o que eu vim fazer. Então é outra coisa importante para a pessoa saber responder para ela mesma. E aqui eu, novamente, não estou me colocando como professor, estou colocando como alguém que leu o livro e está compartilhando com você as lições. Então é questão de você puxar e fazer o seu. E digo assim, que talvez eu teria dificuldade para responder todas as minhas perguntas agora, né, com relação a isso. Então, continuando, ele vai falar sobre as 7 funções claras da mente, que sinceramente eu não lembro quais são, e eu posso ver aqui se eu abro para a gente o livro, para a gente ler rapidamente, meu Kindle Unlimited, não, eu não vou abrir, tá, me desculpem por esse erro, posso vir aqui, ó, tá vendo o bom de ter um chat GPT? Quais são as 7 funções claras da mente de acordo com o diário estoico? Maravilha. Então, o imperador que eu falei para vocês, pessoal, Marco Aurélio, tá bom? Então, aí além disso, o diário estoico vai citar Epiteto e Sêneca, que são outros filósofos de extrema relevância para o estoicismo. Então, a primeira, percepção, aceitação, então perceber as coisas como elas realmente são, estão acontecendo, aceitar, né? Aceitar o que está fora do nosso controle, ter discernimento, ter imparcialidade para julgar as coisas, resiliência, que é a capacidade de enfrentar adversidades, né? Maquiavel vai falar que o príncipe tem virtude e fortuna. Então, a fortuna seria essa sorte do que vem. Então, se sua sorte não vem boa, tenha resiliência para enfrentar a sua sorte e trabalhe sua virtude. É isso que a gente está fazendo nesse vídeo. Ao revisar isso é bom para mim, e ao assistir é bom para você, porque você está tendo consciência desses temas. Então, ter autodisciplina, né, para poder realmente dominar o desejo carnal enfim, a necessidade carnal em relação a muitas coisas, né, que Sócrates, né, no livro da Apologia de Sócrates, ele vai dizer lá que nosso espírito, ele está conectado com o perfeito, com o divino. Já nosso corpo, ele tem esses vícios, então tem as necessidades, e aí tem a fome, enfim, os vícios que vão se criando ao longo da vida também, tem tantas necessidades fisiológicas básicas, né? Comer, dormir, etc. Quanto tem os vícios que vão se formando de acordo com a forma como a gente vive. Então, pedir fast food, né, todo dia, engordar, enfim, vícios em pornografia, por aí vai. Então, a gente tem que ter autodisciplina para poder dominar o corpo e se afastar desses vícios. Então, a outra grande virtude seria a reflexão. Então, a prática constante de autoexame. E aí, novamente, por que tu tá fazendo esses vídeos, Juan? É basicamente, claro, para compartilhar com você, deixar no YouTube, mas
Eu penso a longo prazo, futuramente imaginar um filho meu, um sobrinho, um irmão assistindo e também se iluminando com esse conteúdo. Espero que isso ajude quem está assistindo, mas também para trazer essa prática constante para mim. Claro, eu fui adquirindo essas peças durante minha vida, mas chega o ponto que a gente vê que é necessário revisar, revisitar tudo isso, entende? Então, esse ano de 2024 que eu tirei para estar revisando o diário histórico é realmente uma busca por fixar isso na mente, entende? É como muitas vezes, às vezes, a gente vê um professor, né? Muitas vezes, às vezes, enfim, cacofonia está em alta. A gente vê um professor que sabe o artigo de uma lei de cabeça, mas é por causa desses momentos que nossos professores viveram. Eles viveram aquilo, revisitaram, trabalham com aquilo no dia a dia. Não há que a gente querer, o professor já sabe, a gente querer saber aquilo fixado do nada. Não, ou você trabalha aquilo diariamente, ou então não tem como uma mágica aquilo acontecer, né? Maravilha. Então, perceber nossos vícios, né, que a gente acabou de falar de autocontrole. Então, novamente, perceber o que controlamos e o que não controlamos, né? Se você quer ser estável, tem que buscar o quê? Constância, estabilidade, tranquilidade. E é algo, pessoal, que... e aí eu trago para vocês um compartilhamento da minha vida. Claro, eu tive um pai, eu tenho um pai, tenho uma mãe, mas a parte de intelecto, tive conselhos familiares, obviamente, mas é uma construção pessoal. A gente constrói nosso intelecto porque a gente deseja, né? Então, uma coisa que eu senti falta em alguns pontos da minha infância foi isso, constância e estabilidade. E aí eu percebi para mim mesmo, em algum ponto, claro, estudando. A gente percebe isso estudando, que a gente tem essa necessidade de construir a constância, de construir um espaço pacífico. Porque imagina, aí é que eu trago o exemplo da casa. Se sua casa é uma bagunça e você está constantemente olhando para aquilo, aquilo reflete sua mente. Então, quando ele vai falar também de constância, estabilidade, tranquilidade, vem falar também da vida. É por isso que muita gente começa nos livros, não sei se você já ouviu falar desse, do exercício de forrar a cama, que uma grande vitória todo dia seria forrar a cama. Então, eu fiz isso em algum momento da minha vida, eu acho que eu tinha lá uns 21, 22 anos, atualmente estou com 27, mas aí a gente vai é muito bom, conforme você pratica, você vai querendo mais daquilo para a sua vida, essa estabilidade, essa tranquilidade. Apesar que os empreendedores falam que a estabilidade real não existe, né? A gente vai construindo, e se você ficar parado, você está, na realidade, regredindo por causa da tendência da entropia, que é a tendência do caos, de tudo que está estável, na realidade, aquela coisa está se desfazendo, está se acabando. Enfim, é questão de economia, de mercado e tem outras coisas a ver. Mas saiba disso, a busca inicial pela estabilidade, pela tranquilidade, por ter um estado de espírito que te propicie você parar, pensar, estudar, entender a situação. Porque se você for só um burro de carga, indo e voltando, trabalhando, fazendo alguma coisa toda hora, fazendo alguma coisa para os outros, né? Você não está pensando, você não está tendo a oportunidade de construir algo, entende? Tangível, de longo prazo, perpétuo. E aí existem uns ditados, né? Que o patrão agradecendo, obrigado por trabalhar tanto. Se você trabalhar mais, ano que vem eu vou comprar um carro melhor, né? Tem esses memes. É, então, se você quer ser equilibrado e obter clareza, ter julgamento apropriado, o melhor caminho é esse, né? Buscar constância, estabilidade e tranquilidade. E eu, particularmente, o Juan, te deixo aqui a dica de buscar organizar sua casa inicialmente, seu quarto, sua casa, sua cama. Então, se você quer ser instável, que seria o contrário de estável, né? Estável seria ter uma vida constante, estável e pacífica, então equilíbrio. Se você quer ser instável, ou seja, uma pessoa de altos e baixos, então os estoicos são a antítese da ideia de instabilidade. Então, eles são o homem na feira livre, o Senado no fórum. Aqui é interessante isso que ele vai falar, vou ler novamente. Os estoicos são a antítese dessa ideia. Eles são o homem na feira livre, o senador no fórum, a corajosa esposa esperando que seu soldado retorne da batalha, o escultor atarefado em seu ateliê, ainda assim estão em paz, tão em paz quanto o filósofo zen. Então, pessoal, é importante a gente ver isso porque adotar o estoicismo como um prisma de vida, né, uma das filosofias possíveis, não é você dizer, agora eu sou uma pessoa estoica, eu sou o zen, virei o Buda. Não, é você viver o caos da vida. Lembra que eu te falei? Cada vez mais a vida vai nos colocando para fazer um malabarismo, ela bota para a gente fazer uma conta, né? Um cálculo, outro, mistura as matérias,
no caso eu que sou do direito, né? Direito administrativo, constitucional, administração pública, enfim, você vai tendo cada vez mais coisas para lidar, só que você tem que manter a paz de espírito e saber que isso é um estado momentâneo, que talvez no momento essas coisas sejam necessárias, mas no outro não, né? E aí eu compartilho com vocês, já que aqui é um comentário ao livro, mas trazendo vivências. Teve um momento que eu tomei posse no concurso público, que eu trabalhava manhã e tarde e à noite eu ia para a faculdade. E cara, teve dias que eu pensei em desistir, assim, até no estágio. Teve dias que eu pensei em desistir de estágio também, quando eu estagiava. Mas você tem que lembrar que aquilo é um momento, que é um momento de uma construção para validar você a outra etapa, entende? Então, é como se aquele pior momento que você vive fosse só um check no seu currículo para dizer, ó, ele aguenta, ela aguenta. E eu não estou dizendo para você ser um mártir, né? Mas que esses altos e baixos, a instabilidade, são momentos que se você souber estudar e construir sua vida, o normal vai ser a estabilidade, a constância, né? Posso te dar o exemplo também, viagem, por exemplo. Então, geralmente você mora em sua casa, um lugar de paz. Mas às vezes a gente viaja e começa a ficar uma bagunça, né? Ou esquece barbeador, esquece uma garrafa d'água, esquece uma roupa e fica uma bagunça. A gente fica num momento de instabilidade. Mas tendo o estoicismo como prisma, e aí eu trago o estoicismo porque é o que a gente está comentando, mas existem outras filosofias que vão te ensinar a fazer isso. Mas você entende que aquilo é um momento, que sua vida não vai ser aquilo a vida toda, porque você está construindo uma coisa maior do que aquilo. É como eu me sentia ao ter que trabalhar amanhã e tarde para a faculdade à noite, né? Super puxado. E aí é isso. Enfim, o raciocínio seria esse. Não pense que você vai virar um Buda. Não, é realmente saber, enfim, com parentes difíceis, com a dificuldade financeira que você enfrenta ou que não enfrenta, mas saber que aquilo, mesmo assim, é possível você construir o que está sob seu controle para manter a estabilidade. Maravilha! E ele vai falar sobre o único caminho para a serenidade no dia 12. Há somente um caminho para a felicidade, que é abandonar tudo que está fora da tua esfera de escolha. Então, aqui é engraçado, pessoal, porque a gente vai estudando a vida e eu gosto muito de trazer as coisas para o campo prático, para o campo da consciência, né? Yang vai falar, um psicólogo, ele vai falar do campo do subconsciente, né? E da consciência, que seria quando a gente, enfim, toma nota, percebe a coisa, né? Então, eu gosto muito de trazer esse tipo de tema para esse campo, porque antes de ler o livro, teve uma coisa que eu comecei a pensar bastante, ou seja, parar de aceitar convite para qualquer lugar. Por quê? Quando a gente aceita convite de qualquer pessoa, vamos ali, vai ter a festa de fulano, vai ter o aniversário de fulano, vamos ali, vamos não sei para onde, você ficar aceitando esses convites, aqui eu estou dando um exemplo, você vai adequar a sua realidade. Você aceita qualquer convite que recebe, você está se convidando a espaços que estão fora da sua esfera de escolha. E aqui a escolha a gente pode trocar por controle. Por quê? Porque lá você não escolhe com quem você vai falar, quem vai interagir com você, de maneira geral, entende? Vamos supor que é uma bebedeira. Lá pode acontecer toda bagunça, pode gente ser roubada, gente... E aqui eu estou trazendo para o ponto ruim, mas claro que as coisas têm o ponto bom. O que eu quero dizer é a gente aprender a montar nosso campo de escolha, ou seja, me fizeram um convite, eu vou analisar se esse convite faz sentido com o que eu estou construindo para a minha vida, né? Para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, porque a partir daí as coisas passam a estar sob nosso controle. E aí, novamente eu digo, não é um controle doentio, não é só vou para onde eu controlo, para onde fazem o que eu quero. Não, é você realmente ver se aquilo é coerente com sua realidade de vida. Maravilha. O círculo de controle. Uma pessoa sensata sabe o que está dentro de seu círculo de controle e o que está fora. A gente já conversou sobre isso. O círculo de controle contém apenas uma coisa, sua mente. E aí aqui foi bem metafísico, né, esse comentário dele. E eu não vou me aprofundar tanto, mas aqui a gente entra num campo mais, eu considero mais aprofundado. Porque assim, lembra aquela questão da disciplina, de saber controlar o que a gente quer, o que a gente não quer, com o que a gente interage, o que a gente não interage? O nível mais difícil disso é a nossa mente, escolher o que entra na nossa mente e o que não entra. Mas eu vou sair na rua, eu vou ter que ver as pessoas, vou ter que falar com elas e tal. Mas se você souber que você pode estudar, aprender até dando esse exemplo, né? Eu tenho que ir para o trabalho, mas se eu aprender a estudar, a investir
enfim, com quem eu trato, minhas construções, chega o ponto, pessoal, de não, a realidade de eu ter que ir para o trabalho não é verdade. Eu posso trabalhar de casa, eu posso fazer tudo aqui e eu controlo cada coisa que eu boto no meu olho. Ah, Rua, mas isso é um nível doentio. Claro, eu estou exagerando para você entender o que é possível fazer a partir do momento que você entende como controlar as coisas a seu redor nesse nível de saber com o que você interage, o que não interage, o que está sob seu controle e o que não está. Por exemplo, aqui no meu quarto, ó, o normal de uma casa é uma luz branca, mas eu quis colocar uma luz colorida e o quarto fica da cor que eu quero. Aqui é um escritório, na realidade, é um escritório dentro do meu apartamento, né? Enfim. Então, rompa as amarras da sua mente, que é muito disso que eu estou falando. O padrão estabelecido na nossa mente, ele está estabelecido porque a gente permitiu estabelecer, ou porque foi nos imposto socialmente. Mas a partir do momento que você se permite calcular o que está no seu controle e o que não está, o que é possível fazer e o que não está, e passa a controlar onde você interage e você não interage, você pode enxergar o mundo de outra forma e imprimir a forma que você enxerga no mundo. Então ele vai dizer que a filosofia nos pede que prestem uma atenção cuidadosa e nos esforcemos, né, para ser mais que um peão no tabuleiro, que seria isso. Se você não está controlando, não está identificando com o que você interage, como pode ser feito, você está no tabuleiro ali. Você está dentro de cálculos, equações, pessoas que calculam quanto você ganha, onde você mora, qual o seu potencial de compra, investir em marketing para te vender as coisas, e isso não vai diminuir. A partir do momento que existe o celular, o computador, que as pessoas rastreiam que você acessa na internet, isso só vai aumentar. Então, tá vendo muito videozinho engraçado de mamãe e bebê? Sinal que ele tem um filho. Vamos meter marketing de produto para a criança naquela pessoa, e aí ela tem a tendência de comprar aquele produto. Tá vendo enfim, muito vídeo de viagem para lugar bonito? Vamos meter marketing, né, no celular dela, ó. Faz um teste aí, ó. Se você não estiver me assistindo pelo celular depois, ou se você tiver, depois você pega seu Instagram e bota. Só pular. 1, 2, 3. O quarto story que você assistir vai ser um anúncio. Vai de novo. 1, 2, 3. O quarto de novo, o oitavo vai ser um anúncio. 1, 2, 3. O 12º vai ser um anúncio. Ou seja, você está sendo a cada... E aí talvez a gente possa criar até um cálculo para isso, né? 25% do que você vê é alguém tentando te vender algo, ou 25% ou mais. Então, se você não tiver bem definido com relação a tudo isso que te cerca, você vai estar sendo o peão no tabuleiro. O homem é empurrado por impulsos, mas puxado por valores. E, novamente, não é dizendo que eu, Juan, não caio nisso também. Todo mundo cai em algum nível. E aqui eu estou conversando com vocês também, o nível mais, como é que eu posso dizer, dando os exemplos mais utilizados por quem é mais crítico a essa realidade social do capitalismo, etc. Não estou dizendo que é o ruim, não. Até porque se a pessoa está me vendendo algo, eu tenho um bebê e ela está me vendendo, talvez seja muito bom. Eu utilizo aquele com o meu bebê e seja muito bom. Se eu quero viajar, seja muito bom, né? Se eu receber o anúncio da viagem, porque a pessoa vai facilitar a minha vida. O que eu estou dizendo você vira um peão no tabuleiro se você não se prepara para o que você está recebendo. Porque, enfim, se você está sendo só ordenhado pela sociedade, você não está gerando valor, gerando também, agregando, não está produzindo, acaba que não vou nem continuar, senão eu vou me complicar aqui com as palavras. Enfim, a paz está em manter o rumo. Então, você decidir seu rumo e continuar remando para ele, né? No meu caso, eu, bem jovem, escolhi que eu seria servidor público e, a partir daí, contribuiria para a sociedade e desenvolveria minhas atividades também, outras que eu tenho interesse, né? Estudar filosofia, que é uma coisa que eu faço hoje em dia, conhecer bem o direito administrativo. Hoje em dia eu tenho o louvor de ter conseguido isso, já fui aprovado em mais de 5 concursos, mas saber o que você faz da sua vida, né? E aí você faz essa construção. Claro, não vai ser uma construção tola de, eu sou isso e só faço isso e não vou para lugar nenhum, mas você saber qual é o seu rumo, para onde você está indo. Que aí existe o taoísmo, né, que é a filosofia chinesa, ou filosofia, religião, enfim, forma de ver a vida, que ele vai falar sobre isso também. O Tao é o caminho, então você manter o seu caminho, saber que existe um caminho a ser trilhado e você manter o seu caminho. Lembrando que aí você volta na lição anterior que ele falou lá atrás e fala assim, não deixar as coisas te desviarem e tal. Então, e aí, ao mesmo tempo, o próprio Diário Estoico já vem refutar uma possível crítica. Ele vai falar assim, nunca faça nada por hábito, ou seja, você não vai manter seu rumo porque é seu hábito, mas sim
Porque você sabe para onde está indo, você sabe que vai chegar lá ou que continuar nessa jornada te mantém nessa linha que você deseja, nessa linha filosófica, nessa linha de equilíbrio, certo? Mas não é continuar fazendo de maneira tola, porque existe uma crítica a isso, que às vezes as pessoas se identificam com seus cargos, por exemplo. Então, o delegado sempre quer ser o delegado, em casa, na rua, em todo lugar, é aquela postura. O militar sempre quer ser o militar. Existem essas críticas, né? No entanto, não seria nesse nível, mas sim saber, como eu já falei, o equilíbrio de vida. Então, ele vai falar aqui: estamos estudando filosofia precisamente para nos livrar do comportamento maquinal, para fazer as coisas de maneira consciente. E aí novamente, para melhorar nossos cálculos, a gente está estudando filosofia para melhorar nossos cálculos da vida, não matemáticos só, mas da vida, de como agir, de como, né, funciona toda essa questão complexa social. Então, saiba o motivo por trás do que você faz e faça as coisas pelas razões certas. Então, ele vai dizer: reinicie o trabalho real, ou seja, ele vai falar também: devemos apenas começar. O que está em jogo não é uma nota arbitrária ou ganhar um troféu em um esporte na quadra, mas a qualidade da sua vida e da minha vida e a sua capacidade de lidar com o mundo à sua volta. Entende porque é tão importante a gente realmente buscar estruturar, entender na nossa mente, trazer para o campo da consciência o funcionamento da sociedade, como que ela está rodando, por que essas relações são complexas, quais as demandas dessas relações. E aqui eu escolhi ser servidor público e aí vem muitos exemplos. Por exemplo, quando você vai estudar aqui para o concurso CNU que está aberto, aí você vai ver classes vulneráveis. Aí tem o negro, o índio, o idoso, o deficiente, a criança. E aí você tem que entender, e o ideal é que todo cidadão entendesse, mas já que todo mundo tem livre-arbítrio e as pessoas não podem ser obrigadas a estudar isso, a gente tem que saber minimamente por que essas classes são vulneráveis, o que está acontecendo com elas. Ah, o idoso sofre etarismo, não querem dar emprego para ele porque dizem que ele é idoso demais, não aguenta fazer as coisas que nem um jovem. Tem uma piada que diz que a pessoa não sabia nem mexer em computador porque era idoso. Isso é um etarismo, não é um preconceito de idade. Ah, a criança enfim, ela é demasiadamente, sabe, tratada como uma coisa frágil, né? Eu lembro quando eu era criança, tudo que eu falava estava errado. E eu assim, eu já tinha a noção para muitas coisas, porque eu prestava atenção da maneira, né, filosófica na vida. E assim, eu assistia uns desenhos que são mó complexos e eles ensinam a vida, tipo Pica-Pau. Se você assistir Pica-Pau e você souber o que é filosofia, cara, você entende quais são as relações que estão acontecendo ali. Eu tive uma irmã que ela cresceu assistindo Pica-Pau mais do que eu e ela fazia as ruindades todas do Pica-Pau ali com a gente na vida, né? Assim, ela pegava uma coisa, derrubava e dizia: mãe, fulano tá me batendo sem bater. E assim, você começa a entender por que são complexas as relações. E aí, é isso. Você vê que a sua vida, estudar isso, faz diferença para a sua vida como um todo. Não é um ponto, não é um dia, não é uma semana. Não, é a forma de se portar em relação à vida. E aí ele vai falar sobre o trabalho, né? Às vezes a gente fica: vai dar certo, não vai. Ele vai dizer assim: apenas comece o trabalho que você tem para fazer, o restante vai vindo. E eu sou testemunha viva, né? Porque estudar para concurso no Brasil, não sei como está a sua realidade hoje em dia, mas sempre que eu conectava, a gente começa conectando com gente aleatória, né? Então eu dizia: vou estudar para concurso. Ali tem dono, a vaga, não sei o quê. É o parente fulano, você só passa se for em concurso ruim, não sei o quê. E hoje em dia eu sou servidor federal de uma instituição federal de ensino, né? Passei 2 vezes para o concurso em cargos diferentes. Então, primeiro eu passei para o concurso nível médio, no concurso seguinte passei para nível superior. Estou aprovado em outra penca de concurso, mas isso foi possível graças ao início do trabalho. Outro exemplo que eu posso dar para você: comecei estudando com um notebookzinho e os livros ali que tinha, né, que ia conseguindo ali e tal, cópia, xerox, e pesquisando no YouTube e tal. Hoje em dia tenho assinaturas vitalícias das principais plataformas de cursos do Brasil. Enfim, tenho uma estrutura para gravar, para conversar com você, tem 2 telas na minha frente. Eu considero que isso é um a mais, sabe, no trabalho que eu estou desenvolvendo, no que eu estou fazendo. Mas isso só foi possível por quê? Porque eu iniciei o trabalho, o restante foi vindo conforme a construção. E aí a gente precisa lembrar que é uma construção. Então ele vai falar também sobre ver o mundo como poetas e artistas, né?
que aí seria sobre não matar nosso lado lúdico, nosso lado talvez infantil. Ver como a criança ela é estereotipada, porque quem vê o mundo assim mais lúdico é a criança. Só que isso não é uma coisa ruim, é porque nossa cultura ocidental busca esse lado lógico, esse lado de, você tem que estar ali num quadrado, tem que saber explicar tudo que você sente, tudo que você fala. E às vezes não, meu amigo. Aprenda. E eu li isso esses dias num livro, mas que é muito relevante. A razão, ela só vai até determinado ponto. Em outros pontos, não tem como você trazer tudo para o campo racional, né? E quem aí conhece o psicodélico sabe mais ainda do que eu estou falando. Nem tudo é possível você trazer para esse campo cognitivo, falar as palavras, expressar, fechar o quadradinho na cabeça da pessoa. Algumas coisas você só vai dizer assim, isso é foda. E aí a outra pessoa já entendeu que aquilo é foda. Não tem como você ficar explicando as nuances, porque não existem palavras para traduzir. E tudo bem. Algumas coisas a gente vai ficar nesse mundo. Que aí ele vai dizer, há clareza e alegria em ver o que os outros não podem ver, em descobrir a graça e a harmonia em lugares que os outros ignoram, né? E aí, por exemplo, ser contemplativo, né? Hoje em dia eu contemplo muitas coisas, mas eu lembro que na minha infância, quando eu tinha 8 anos de idade, eu sentei na janela de casa e fiquei olhando para o céu, vendo as nuvens passarem. Eu dizia assim, cara, isso daqui eu estou fazendo uma coisa mó diferente, mó estranhazinha. E eu tenho certeza que se eu for conversar com um bocado de gente sobre isso, vai ser estranho, né? Principalmente da origem que eu tenho. E aí, assim, mas beleza. Com o tempo eu entendi que aquilo era para mim, era o que eu estava fazendo, que não havia uma necessidade de ter uma expressão lógica naquilo. Mas um mundo onde a gente é tão cobrado por lógica, por resultado, por nota e por aí vai, se torna difícil às vezes, entende? Até por isso que ele traz essa lição, viver, deixar nosso lado lúdico também florescer. Então ele vai falar, aonde quer que vá, lá está a sua escolha. E aqui eu não vou me aprofundar, algumas coisas a gente vai só aqui meditar na frase principal, né? Reacenda seus pensamentos, ou seja, realmente acredite e traga para você de novo a necessidade de pensar, de raciocinar, de aprofundar. Lá na frente ele vai falar algo sobre aprofundar raciocínio e vai ser muito interessante. Então, ter um ritual matinal, todos os dias a partir de hoje, faça essas perguntas difíceis a si mesmo, que é o que ele vai dizer lá. As perguntas difíceis são mais ou menos aquelas que a gente já viu, né? Quem eu sou, onde eu estou, o que estou fazendo, o que fiz de certo ontem, o que fiz de errado, como o que eu estou fazendo pode melhorar. Buscar essa constância. Claro que não vai ser um nível doentio, porque é até isso que traz a ansiedade, ou a depressão, ansiedade para o futuro, depressão para o passado, mas em um nível que a gente se cobre e se atualize sobre como está a nossa vida e como a gente pode fazer isso deixar de ser aleatório, né? Tirar a aleatoriedade disso tudo, tirando o que não está sob nosso controle e aumentando o nível de controle sobre as coisas. A revisão do dia também, que ele vai falar novamente. Então, isso que nos torna maus, que nenhum de nós rememora a própria vida, ele vai falar. Manter um diário, seja ele em um arquivo de computador, seja um pequeno caderno. Então ele vai falar sobre a necessidade, né? De diariamente a gente olhar para o dia passado, ver como foi nosso dia, o que a gente fez, como que a gente está gastando nosso tempo e melhorar isso. Então ele vai trazer também a verdade sobre o dinheiro no dia 23. Então que coisas externas não podem resolver questões internas. Às vezes a gente fica assim, quando eu tiver tanto, quando eu estiver ganhando tanto, trabalhando em tal lugar, formado em tal coisa, que eu vou fazer isso. E não, amigo, às vezes a gente só está arranjando uma desculpa. A forma mais simples de explicar, né? Procrastinando de uma maneira que a gente não se sinta mal. Mas até isso é importante saber dizer para si mesmo. E aí eu vou trazer um ponto que eu considero um acerto meu, mas, cara, eu erro, todo mundo erra diariamente em várias coisas, né? Que tem um juiz federal, dos que foi o mais novo do Brasil, acho que é João Felipe, juiz federal, vamos ver. Esse aqui, ó. Então, esse juiz federal, né, de origem piauiense, quando perguntaram para ele na prova, ele foi o primeiro colocado e ele era o mais novo da época dele. Então, olha isso. E aí, ele disse assim, cara, eu acertei muita coisa na prova, mas eu sei que muito mais eu erraria, ou seja, eu não sabia como responder, né, àquela pergunta. E é isso. Como que eu cheguei nesse raciocínio? Deixa eu só retomar aqui.
Coisas externas não podem resolver questões internas. É basicamente, pessoal, a gente não se enganar, obviamente, sobre por que não estamos fazendo as coisas, e eu ia falar sobre um acerto, né? Que é isso. Eu vim de origem humilde, mas também jovem, claro que eu não sou um juiz federal, mas jovem, eu consegui meu cargo público como almejado, enfim, ter lugar onde morar, ter certo controle sobre a minha vida. Isso é possível, entre outros graus de conseguir isso ainda cedo, porque eu empilhei minhas batalhas e meus resultados, ou seja, eu não fiquei esperando uma coisa acontecer para outra acontecer, e é por isso que eu estou falando isso com vocês. Ou seja, tem coisas que não é o dinheiro, não é você ter determinado cargo. Procure que você vai ver uma forma de fazer o que você está querendo. E porque eu tô falando agora, você vai procurar e você vai conseguir mais ainda, porque eu estou levando para o campo da consciência sua. Ou seja, você está querendo muito uma bicicleta, mas você só ganha X reais por mês. Então, em teoria, você disse para si mesmo que você não pode comprar aquela bicicleta. Mas, cara, vê o que você pode fazer de extra. Vê um negócio que você consegue fazer, um serviço para alguém, vê assim, ó, tal serviço se eu fizer todo mês, eu consigo, e aí eu vou, enfim, eu vou ter como pagar aquela bicicleta, ou eu vou comprar no cartão, eu vou fazer tal coisa extra por fora e eu não vou tirar do meu salário, porque não... E aí você vai ter a bicicleta, em teoria, um ano antes do que você teria que ter, e você vai usufruir dela antes, e você vai empilhar seus resultados antes, e isso vai lhe proporcionar mais resultado. Você entende como é que eu quero te dizer isso? Por exemplo, é, na área de empreendedorismo tem essa história que é um exemplo muito bom. O cara fala assim, ó, você quer comprar um lote de 10 por 10, um lote excelente, que vale milhares de reais, e você já sabe o que vai fazer com ele, que ele vai valorizar e tudo mais, você estudou para saber, mas você não tem o dinheiro. E aí você vai ficar se culpando e deixar a oportunidade passar? Não. Chama duas pessoas que tenham dinheiro, mas que não sabem investir ou que não saibam daquela oportunidade, e diz assim, ó, tem uma oportunidade X para a gente investir, e aí a gente investe e aí você vai, enfim, passar 3 por 3 para uma pessoa, 3 por 3 para outra e ficar com 3 por 3 para você. Porque a fração ela é mais cara do que o inteiro. Entende? Enfim, eu dei o exemplo de maneira bem acelerada, mas se você quiser voltar a entender, você vai entender. E aí você consegue o que você queria, claro, talvez em um nível menor, porque você ainda não está com todas as armas para conseguir o que você quer no nível todo, mas você atinge o objetivo, né? Você consegue aproveitar aquela oportunidade, aquele negócio. E aí, Juan, isso aqui para um detalhe, para uma bicicleta é besteira. Meu amigo, mas às vezes você está falando de a compra de um lote, a construção de uma casa que pode mudar a sua vida, né? Se você não está mais nesse nível de viver salário após salário, você vê que tudo isso vai empilhando os resultados para a vida da gente. Então, para você ter ideia, pessoal, é porque eu estou tentando não trazer isso muito para o campo do dinheiro, de falar de números e tal, para não ficar uma conversa também muito, sabe, capitalista. Mas, assim, grandes resultados que eu empilhei também, coisas que eu queria, foram graças a ensinamentos como esse, de que nem tudo depende do dinheiro, mas às vezes é sobre saber chegar lá. Então, muitas vezes eu queria estudar para um concurso, não tinha como, aí eu ia lá, chamava duas pessoas para poder dividir, assim, para poder ver se comprava material, para dividir algo. Então, é sobre o dinheiro, às vezes, mas como eu estou dizendo, eu estou dando exemplos desse ponto de vista, desse prisma, mas nem tudo é sobre isso, entende? Então, maravilha. Vamos à próxima. Buscar uma compreensão profunda, que é o que eu falei que ele ia falar, ia ser muito interessante, né? Mas assim, às vezes também, às vezes não. Esse texto desse dia 24 de janeiro, foi do Marco Aurélio, que é o imperador que eu falei para vocês. Ele fala sobre a necessidade que ele guardou para si de sempre buscar um aprofundamento nos textos, né? Treinar sua mente a buscar um aprofundamento de entendimento das coisas. Porque às vezes a gente lê os textos, as coisas, seja lá o que você está estudando e vendo, você só diz assim, quer dizer que aqui falou que é assim, 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 então é isso, 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 pronto. Mas às vezes é interessante você ir além. Às vezes você estudar por que aquilo foi feito, estudar por que você está estudando aquilo, estudar quem que falou sobre aquilo, estudar um pouco sobre, Juan, mas o mundo não tem tempo para isso. Cara, ChatGPT. Hoje em dia a pessoa não pode dizer que não existe mais tempo, né? Então eu pesquiso aqui sobre diário histórico, aí eu já pesquiso também, talvez quem que escreveu, aí eu vejo um pouco daquela pessoa, vejo por que ele escreveu, né? Assim, um professor, um doutor, é alguém que escreveu porque tem vivência, é alguém que só leu os textos e falou sobre isso, como eu estou fazendo nesse vídeo. Como é isso? Como é que está funcionando
Porque aí você vê até como que aquela informação chegou para você e você tem mais subsídio para entender se aquilo se aplica a você. Então, é basicamente isso, buscar aprofundar o entendimento das coisas. Em concurso, meu nível subiu muito depois que eu passei a realmente dizer, cara, de 10 questões que eu erro, 4 a 6 questões, então quase metade das questões, são simplesmente porque eu não me atentei a uma nuance da questão. Aí eu passei a refinar isso e eu baixei bastante esse meu erro de vacilo em nuances de questões, né? E é isso, da atenção, da compreensão profunda. Então ele também vai falar do único prêmio. Quanto mais desejamos e mais temos de fazer para ganhar ou alcançá-lo, menos aproveitamos a vida e menos livres somos, né? E aí, muitas vezes, novamente trazendo para o campo capitalista, é a famosa corrida dos ratos. Se você conhece o exemplo da corrida dos ratos, é isso. Como se a gente realmente tivesse uma busca constante por crescimento, mas quanto mais a gente cresce, mais a gente quer crescer, mais quer saber e tudo mais. E às vezes é saber virar para si mesmo e dizer, cara, minha tarefa de casa está feita, eu evoluí o que eu tinha para evoluir hoje, vou descansar de mente limpa. É, talvez essa treta, essa confusão de tal investimento não seja para mim. Se estão me colocando urgência, principalmente, talvez não seja para mim, porque eu preciso pensar, eu preciso, enfim, refletir, calcular aquilo para que eu tenha realmente um resultado sólido, não ficar se envolvendo em operações de risco. Apesar que o risco ele traz mais retorno, mas até para se arriscar você precisa ter essa paz de raciocínio. Então ele vai trazer também sobre o poder de um mantra, pessoal. Então basicamente aqui ele disse nesse dia que você é o que você fala, o que você pensa. Então você tem como dizer a si mesmo que vai abrir mão de algumas coisas, que você vai se afastar de algumas pessoas, de algumas situações e você realmente se afastar. Você realmente não viver aquilo, não se não se submeter a essas situações. Até por isso que eu falei com vocês de convites aleatórios, né? Então, ó, ele vai falar um mantra aqui, um exemplo de mantra. Tenho em minha alma o poder de me manter afastado de qualquer mal, desejo ou perturbação. Em vez disso, vendo a verdadeira natureza das coisas, eu lhes darei somente o que lhes é devido. Entende? Então, às vezes você tem aquele amigo de trabalho que você tem que interagir. E o amigo é uma bagunça. Se você inventar de colar com ele, você sabe que sua vida vai pelo ralo, né? Enfim, dá exemplo besta aqui, trai a mulher, bebe demais, enfim, usa droga, não sei. Mas você escolhe se você vai só interagir com ele no trabalho ou se depois do trabalho você vai com ele tomar uma e viver a vida. E quando for ver, você vai se misturando, se misturando, se misturando e você tá que nem aquela pessoa, vendo a mesma vida que ela. Então, é a questão de escolha. As 3 áreas de treinamento. Então, ele vai falar de 3 áreas, mas anotei cinco pontos aqui. Então, você tem que treinar seus desejos e aversões. Então, você tem que aprender a treinar o que você deseja, o que você não deseja. E isso você faz, aqui eu não sou o cara de neurociência que vai te dizer isso, mas pelos estudos que eu tenho, você faz com repetição. Então, se todo dia, depois na hora do almoço, você toma uma coca, na hora que você sentir sede, você vai ter vontade de tomar o quê, meu amigo? É água? Não é a coca, pô. Então, se você evita tomar aquela coca, você não vai ficar sentindo a vontade dela. E se você abrir a exceção vai puxar outra exceção, puxa outra, puxa outra, puxa outra. Por que a pessoa vicia em cigarro? Porque um dia ela tá lá de boa, aí ela fuma. Aí aquele momento dela fumando foi bom, foi um momento bom. Ela tava numa festa, tava alguma coisa, fumou porque fumou. Aí outro dia, tá lá de boa, fumou de novo. E aquele momento foi bom. Aí no dia que ela se estressar, ela vai querer o quê? Estar bem. E aí ela lembra que na vez que ela estava bem, da última vez que ela lembra, foi quando ela fumou. E aí ela fuma para desestressar. E é por isso que todo fumante fala que fuma para desestressar. E é uma coisa tão simples, né, meu amigo? É uma coisa tão simples. Chega a cabeça e fala assim, mas é tão simples. Então, é a gente se afastar dos vícios, das coisas que podem nos levar a esse caminho de vícios, desejos, né? E das aversões também. As aversões é a mesma coisa, só que por caminho contrário, né? Então, por exemplo, atualmente eu estou tomando banho frio, por motivos pessoais, né? Tem a galera que entra em banheira fria e eu estou tomando banho frio. E aí eu percebi que minha mente toda vez fica enrolando. Eu sempre quero ficar muito tempo no vaso, sempre eu quero dizer, não, vou escovar os dentes logo. E para mim mesmo, eu mesmo enrolando.
E aí agora eu tô criando assim a versão da versão, eu tô dizendo assim, ó, quando tu entrar no banheiro e que tu tirar a roupa, pã, tu vai entrar logo debaixo do chuveiro, não vai ficar enrolando não. Então, tratar também as aversões, claro. Isso aqui é no nível mais sério, mais doentio, né? Não é doentio, mas é mais incisivo dessa filosofia do que eu estou fazendo, mas é um exemplo, é um exemplo. Vai vendo aí, adequando para sua realidade, se for o seu caso. Então, os impulsos de agir e não agir, né? E aí vem tudo do costume, do exemplo que a pessoa recebe, mas ela tem como ir treinando isso. Então, cresceu vendo o pai xingando a mãe, gritando e tal. Quando você se meter numa briga com a mulher, provavelmente o que, é que você vai fazer? Né? Uma briga que eu digo, uma discussão. Justamente gritar, né? Xingar. Mas se você vai tratando isso, vai trazendo isso para o campo consciente, talvez eu tenha tido muitos exemplos assim, era assim que eu aprendi a fazer isso, aí você consegue ver, enfim, o poder que esse exemplo teve na sua vida, no seu subconsciente, trazer para a consciência, tratar e jogar no subconsciente a maneira certa, né? Então, agir motivado por boas razões, livrar-se do engano. Também é uma coisa óbvia, né? Para desejarmos o que é bom e evitarmos o que é mal, a gente faz isso, né? Esses treinamentos, para que a gente possa desejar o que é bom e evitar o que é mal. Então, se eu nunca abro exceção para um cigarro, quando a pessoa me oferecer o cigarro, naturalmente o não vem. Mas se eu abro exceções, quando ela oferecer, eu já vou ficar vacilante, eu vou, enfim, talvez dependendo de estar tendo um bom dia ou um mau dia, ou de estar naquela situação festiva, aí eu tenho uma amiga que ela diz que só fuma quando bebe. O problema é que ela bebe todo fim de semana. Aí ela diz que não fuma, mas ela diz que só fuma quando bebe, mas ela bebe todo fim de semana. É muito engraçado porque isso acontece na prática, gente. É, nossa grande dádiva da natureza é a razão. Como eu disse, a razão vai até determinado ponto. Para o estoico, a razão é o ponto. Para esse mundo ocidental, ele é muito bom para tratar isso. Claro que existem outros níveis de estudo que a razão não acompanha, né? Mas, para esse ponto, é isso. Então, o ensinamento do dia 28 vai ser observar os sábios. Ter ali a pessoa que chama modelagem, né? Você olha para a pessoa que já está fazendo o que você quer, que já está vivendo como você quer, observa como aquela pessoa vive, observa os exemplos daquela pessoa e vai modelar os exemplos dela. É viver do mesmo jeito? Não é. Você tem que estudar para saber adequar para a sua vida. Mas é uma modelagem, uma mentoria. Manter a simplicidade. Então, ele vai dizer aqui: podes fazer isso se abordarmos cada tarefa como se ela fosse a última, fazer o seu trabalho. Então, é realmente trazer as coisas para o campo da consciência, estar no momento presente, saber nos concentrarmos, né? E aí eu vou fazer o exemplo chato que todo mundo fala. Provavelmente você está assistindo isso mexendo no celular ou fazendo outra coisa, mas talvez uma coisa tão importante, você pudesse sentar, olhar para mim, ver os exemplos. Então, até comenta aqui se você está ou não mexendo, se você não está, ou qual o insight você está tendo. Deixa um comentário aqui para mim. Então, ele vai dizer o quê? Você não tem de estar no comando de tudo, né? Contenta-se em parecer desinformado ou estúpido em assuntos desconhecidos. Até por isso que a gente tem que controlar para onde que a gente vai. Se a gente fica indo para lugar que às vezes não é nosso lugar, né? Não, enfim, não é o contexto da gente. E as pessoas ficam puxando assuntos nos quais a gente tinha que parecer ser interessante para poder estar naquele contexto e ser interessante, se a pessoa que faz amizade, é, a gente foge disso. Mas se a gente souber dizer assim, ó, sobre isso eu não sei nada, ou sobre isso, enfim, eu não sou uma autoridade para falar, que é como eu até estou falando para vocês aqui, eu estou comentando o livro, mas eu não estou me apresentando como alguém que vai mudar a sua vida, como alguém, estou na realidade compartilhando minha vivência contigo, isso é uma conversa, né? Uma conversa assíncrona, já que a gente não está teste a teste aqui conversando. E aí ele vai fechar o mês de janeiro falando que filosofia é um remédio para a alma, pessoal. E aí você vê por quê, né? Porque o refletir, o pensar, você pensar antes de agir vai te dar todo esse poder. Isso aqui são lições que quantos problemas você não teria deixado de entrar na sua vida se você tivesse lembrado de algumas ou de todas essas lições, né? E aí fica nossas reflexões de janeiro. Eu fico muito feliz que eu tenha parado para gravar isso, porque hoje é dia 10, então desde o dia 1º eu já poderia ter feito isso, do dia 31 de janeiro, né? Hoje é dia 10 de fevereiro de 2024. Mas que bom que eu parei, fica esse ensinamento, vai ficar registrado. Espero que um dia minha filha ou outra pessoa também assista e possa tirar ensinamentos para a vida, né, dela. E é isso. Até o próximo vídeo, espero gravar. Em fevereiro nós falaremos sobre paixões e emoções. Todos os dias eu estou compartilhando nas minhas redes sociais a lição do dia, né, o printzinho do texto. E espero que te ajude. Um abraço, até mais.